Oportunidades. Apoio Cultural. Usina de Imagem. Olá, estamos começando mais um programa Oportunidades e hoje nós vamos falar sobre os efeitos persistentes e sem limites da tragédia da Samarco. Os efeitos da lama atingiram até municípios longe do Rio Doce. A gente conhece essa história muito bem. Depois do rompimento da barragem em Mariana, em Minas Gerais, no final do ano passado, a lama desceu o Rio Doce, arrastando a economia de muitos municípios, vidas, sonhos, até chegar em Regência, aqui no Espírito Santo, onde o rio desemboca no mar. E essa tragédia não parou por aí. Como eu já disse, ela ultrapassou limites. Em Anchieta, por exemplo, no sul do Espírito Santo, esse efeito dessa tragédia continua até hoje, porque o município está muito ligado à mineradora Samarco. A gente vai debater esse assunto hoje e também na semana que vem, com os nossos convidados aqui, que eu quero apresentar primeiro o Peter Noronha. Ele é psicólogo, mestre em administração, consultor em capital humano. Obrigado pela sua presença, Peter. Obrigado, à disposição aí para conversar um pouquinho com vocês. Ok, eu agradeço. E eu apresento também o professor Aridelmo Teixeira, professor de administração, diretor-presidente da FUCAP, doutor em controladoria e contabilidade. Mais uma vez com a gente, Aridelmo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ok, como eu já disse, vamos fazer esse debate sobre essa tragédia, sobre os efeitos da tragédia além do Rio Doce, em 2 programas consecutivos. Esta semana, hoje e na semana que vem, a gente continua com a nossa conversa. Então é sobre este assunto, os passos de uma tragédia, agora no Oportunidades. Bom, muito obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aqui discutir esse assunto. Vou fazer uma pergunta rápida, com respostas rápidas aqui só no início, porque tem uma reportagem para mostrar para vocês e para o telespectador. Essa tragédia, de que forma vocês visualizaram uma tragédia como essa em âmbito nacional, porque pegou Minas Gerais e chegou até o Espírito Santo? Como é que vocês avaliaram em questão de perdas, né? Não só de vidas humanas, mas também questão da economia, de sonhos desfeitos, né? Interrompidos, vamos dizer assim. Claro. Peter, primeiro, por favor. Guilherme, assim, eu vejo que os efeitos eles vão ser realmente inesquecíveis, né? As marcas são muito fortes, porém eu vejo também que é importante a gente discutir lições aprendidas, né? Como organizações e como profissionais, o que a gente pode tirar de aprendizado de todo esse processo. Essa é uma discussão importante hoje aqui. Aridelmo. Bom, dentro da tragédia eu sempre procuro exemplo. Ela passou, aconteceu, é real, nós temos que aprender com elas. Às vezes você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E eu olhando, eu gosto de olhar essa situação pelo lado econômico dela, no sentido assim, a gente vê uma crise na sociedade brasileira em relação à sociedade em si com o capital, com o empreendedorismo, com as empresas, né? E essa tragédia, ela realça um tema que é o outro lado. Ok, não vamos discutir, eu não sou técnico dessa área, os problemas técnicos que levaram ao rompimento, mas você vê que a ausência da empresa no cenário, quando você some com um capital empregado dessa forma, todo mundo que está nem longe da beirada do rio, né? Os animais estão longe da beirada, eles sofrem uma consequência que às vezes não percebe que aquele ponto é importante. É igual energia elétrica. Quando ela acaba em casa, você toda hora você vai lá ligar o equipamento e dizer, como esse negócio é importante. É verdade. Eu disse na abertura sobre essa tragédia que ultrapassou limites, né? Porque no município de Anchieta, que está bem longe do Rio Doce, sofre até hoje com essa tragédia. Porque o município de Anchieta, olha só, a dependência que esse município tinha com a Samarco, que tem o porto lá no mar de Anchieta. 70%, cerca de 70% do município dependia da Samarco. O município hoje está passando por dificuldades. Nós vamos ver nessa reportagem da jornalista Marília Targueta sobre os passos de uma tragédia em Anchieta. Vamos ver. Por aqui a água é transparente. Daqui sai o sustento de muitas famílias que vivem da pesca.
A atividade congrega cerca de 600 famílias, uma produção média em torno de 2.800 toneladas por ano. São 1.250 pescadores profissionais. A atividade passa de pai para filho. O meu pai desde novinho, né? Desde criancinha mesmo. Tem muito tempo que você trabalha com a pesca, ela sempre foi o sustento da sua família, é isso? Sempre foi, com certeza. O que você tem hoje é devido à pesca? É devido à pesca, graças a Deus. Né? Nestas águas, nem sinal da lama que atingiu o Rio Doce e o litoral norte do estado. Não há peixes mortos e nem banho de mar condenado. E você deve estar se perguntando por que eu estou falando de lama no Rio Doce, de acidente ambiental de Mariana, em Minas Gerais, em meio a uma região, olha só, tão linda como esta. Nós estamos no litoral sul do Espírito Santo, região que abriga, a poucos metros, nós estamos muito pertinho dele, olha só, o porto da mineradora Samarco, no Espírito Santo. Esse porto está fechado desde a época do acidente. Por aqui está tudo paralisado. Será que com a paralisação das atividades da mineradora, tudo ficou intacto depois do acidente? Não ficou intacto. Não ficou imune a tanta destruição. A lama do norte foi substituída por um sufocante grito de desempregados. É um sentimento muito grande que quase correia a lágrima meus olhos. Conhece muita gente desempregada, seu Domingos? Nossa, várias pessoas com desempregado. É possível dizer o nome porque é muitas pessoas, né? Amigos, pessoas, pai de famílias, pessoas que, quem sabe, até financiaram o carro, né? E agora ficar difícil, né? Pessoas que vivem, muitas vezes, fizeram financiamento de casa, né? Seu Domingos veio da Bahia. Uma das empresas que atendia a Samarco abriu vaga para ele. Mas com a paralisação da mineradora no final do ano passado, seu Domingos também viu seu emprego ir embora. Empregado de 30 anos de empresa, agora está parado desempregado. E hoje está mais difícil o emprego por aqui, então? Hoje está difícil. A gente passa nas obras procurando emprego, já tem 10 procuraram aqui, 20 procuraram aqui. Então, a sobrevivência tem que tentar de alguma forma, né? Ele, que vendia picolés apenas nos finais de semana, agora empurra o carrinho todos os dias para garantir a sobrevivência. Eu tenho dia que ganho R$10 por dia, com meu salário no dia tem dia que é R$10 por dia. Outro dia é 20, dia é 30. Vendendo picolé? Vendendo picolé. O dinheiro deixou de circular na cidade. O orçamento da prefeitura do município teve a sua pior queda. Em termos de valores, a gente tem de 2014 para cá, uma queda em torno de 9 milhões por mês, certo? A gente vinha sofrendo com a crise nacional, então saímos de 25 em 2014 para 21 em média de arrecadação em 2015, isso ainda sem o efeito Samarco. Atualmente, a nossa arrecadação passa a ser 17, né? Pode ser que agrave ainda um pouco mais e venha para 16. Então, a gente tinha uma arrecadação de 25, trazendo para 16, é muito significativo, né, no contexto geral do município. Hoje, já existem moradores que começam a sentir os reflexos na prestação de serviços por parte da administração pública. Há poucos dias eu ouvi dizer que a prefeitura não tinha fechado nenhum convênio com a área de saúde, com os laboratórios. Não tinha nenhum. A moça lá de dentro que me falou assim, olha, não entra com papelada aqui, porque a prefeitura não fechou convênio com ninguém, com laboratório nenhum. No primeiro estágio, nós tivemos então que deixar de executar novos projetos que estavam programados. Várias obras licitadas, projetos já encaminhados, também licitados para ser executados e transferir então benefícios para a sociedade. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é aqueles programas que nós temos que ajustar minuciosamente, né? Fazendo reduções, reajustes, reengenharia de processo de trabalho para que a gente tenha uma diminuição de despesa sem ter que extinguir serviços. Nós saímos com a outra reunião, que seria na mesma assembleia, que seria para a empresa apresentar
O que é de condicionantes que não está sendo feito? O que está sendo feito e ninguém está sabendo? Na portaria principal da Samarco, mais de 1.000 funcionários madrugam atrás da boa notícia, que para a maioria seria o retorno das atividades da empresa. Eles preferem não gravar entrevistas, são trabalhadores qualificados. O sentimento é de constrangimento e indignação. Nós chegamos a um impasse, porque a empresa, ao longo dessas discussões, ela tentou construir um PDV, que é um programa de demissão voluntária, junto com a classe trabalhadora, que somos nós representantes. E no final das negociações, ela incluiu uma cláusula, que essa cláusula, ou seja, ao invés de conceder direito, ela tira mais direito dos trabalhadores agora. A cidade está triste, os moradores estão tristes. Quem vive da pesca também está triste. Se consegue pescar, agora não conseguem vender. Não tem dinheiro circulando. Algumas bancas de venda já fecharam. Você acha que diminui em quanto a venda para você? De 100%, vou botar uns... Nós hoje estão com 40% de venda. Muito prejuízo, então. Bastante, muito prejuízo. Devido a essa situação. Como é que vocês estão se virando? Como é que está sendo? Não, tem que saber jogar com o dinheiro. E vai levando, até onde Deus querer. Hoje a cidade está sem capital. Nós trazemos o pescado para a terra e não tem a quem vender, porque a população de Anchieta hoje sobrevive sobre a Samarco. O dinheiro não entra na cidade e o pescador fica prejudicado em vender o pescado. O comércio em geral foi atingido, principalmente restaurantes. Há 4 anos no mercado, o boteco do Dionísio não suportou a baixa clientela. Os funcionários da mineradora, que todo final de tarde se reuniam aqui, sumiram e o boteco fechou. Atendi uma média de 10, 15, 20 mesas por dia. No meio de semana. Final de semana isso aumentava, porque a gente tinha também uma música ao vivo que a gente promovia. E isso aí gradativamente foi caindo, chegou ao patamar no mês passado agora, na média de 3 mesas, 4 mesas por noite. Às vezes tinha dia que isso aumentava um pouquinho. E com isso as despesas só aumentando, né? Porque os impostos só aumentam. E nós tivemos que analisar direitinho o custo-benefício, não estava mais compensando. E eu optei por fechar o estabelecimento. Se as portas se fecham, a população também parece não ter outro jeito a não ser sair da cidade, procurar outra oportunidade longe daqui. Como não tá tendo emprego aqui, né, na região por conta desse fato, né, que aconteceu, as pessoas elas estão assim se evadindo assim para outros lugares, né? Eu tenho observado aqui em Anchieta, né, em Piúma, na cidade onde eu resido, né, em toda a região, Guarapari. Então as pessoas estão procurando assim outros lugares assim para residirem por conta dessa falta de emprego, né? O sonho de muitas pessoas, nós, é trabalharmos ali, aonde que dá uma qualidade de vida, aumenta a credibilidade, hospitais, escola, entendeu? Isso vai afetar muito, vai afetar geral, sem essa marca aqui nós somos ninguém. Anchieta vive agora de transformações e é notória que a população desempregada, ou não, é quem luta pela sobrevivência. Será que Anchieta voltará a ser aquela vila de pescadores? Há quem diga que sim. Hoje nós temos uma população aí de umas 100 pessoas que trabalhavam na Samarco Mineração, nas empresas, estão desempregados e tem que sobreviver em cima do mar, voltar a pescar junto com a gente aí. Eram pessoas que foram para a função das empresas e hoje voltaram para poder pescar no nosso mar de novo, para poder manter as famílias. Quando se investe na pesca, por exemplo, com subsídio no óleo diesel, a gente aumenta a competitividade do pescador local, dá mais autonomia para ele ir pescar, tendo um custo menor, aumenta a rentabilidade dele, né? E isso também faz com que ele tenha uma condição de vida melhor e demande menos do serviço. Ao mesmo tempo, essas duas linhas criam uma base muito boa para o turismo, certo? Uma agricultura familiar forte, receptiva, né, que produz também na agroindústria, juntamente com a pesca do ponto de vista das atividades turísticas em torno da pesca esportiva, do passeio de barco, e assim também como a questão da gastronomia, que é muito forte em Anchieta, né? Então, todo esse conjunto que nós pensamos, né, e o município vive isso muito forte, é no sentido de canalizar para que
o turismo seja de fato, né, o foco principal, né, do desenvolvimento econômico. Estas águas que correm tranquilas e limpas abrigam quem sujou de lama a natureza, quem sujou de lama a esperança de tanta gente trabalhadora. Um sonho meu que eu realizei ter entrado lá dentro. E o sonho dos meus filhos, sempre falo, papai, eu vou estudar para entrar na Samarco. Entendeu? Meus filhos falam. Eu fico até um pouco emocionado de falar dela, infelizmente. Realizei meu sonho, mas meu sonho eu acho que está acabando, se continuar assim. Eu vou perder meu emprego, meus amigos vão perder e meus filhos não vão realizar o sonho deles de trabalhar nessa marca. Muito boa reportagem, parabéns. São sonhos interrompidos, né? A gente percebe muito bem aí. E a nossa intenção aqui, deixar bem claro para o telespectador, não é discutir as causas do acidente, a investigação que está sendo feita, não é discutir os culpados, é discutir sim os efeitos dessa situação, inclusive fora do percurso do Rio Doce, que é a Anchieta, como a gente colocou na reportagem muito bem. Aridelmo, é o momento de a gente dizer que tem que se gerenciar a crise? Não. A crise foi instalada, né? O que nós brasileiros ainda temos pouca prática é de... Quando você olha para a história, você vê sempre que crises elas aparecem e desaparecem. E toda vez que passa uma crise, a gente simplesmente apaga, né? E não se organiza para prevenções, né? Nesse caso, quando acontece, a gente gasta um tempo enorme para se organizar, para fazer as frentes. Você vê na reportagem diversas alternativas que estão sendo colocadas em falta, que poderiam ter sido colocadas independentemente, para reduzir a dependência que o município tem em relação... Isso é para qualquer um. É porque eu andei pesquisando, essa dependência chega a 70%. Isso. E tem diversas cidades brasileiras, você vê que a Anchieta está sofrendo, a Mariana lá, a dependência ainda é maior ainda. Né? Então, o dinheiro entra, a gente faz coisas com eles que são de custeio, ou seja, você consumiu o dinheiro, ele acabou, não gera alternativas e vai cada vez mais crescendo a sua dependência de uma entidade. Então, quando você não é prudente e faz a prevenção, né, você fica muito aberto. E você não trabalha isso no dia a dia, as pessoas não têm desenvolvem essa habilidade de quando vem uma crise, opa, qual é o meu plano B? Aí que você vai pensar, pô, eu não tenho outro plano. Aí até você passar o efeito emocional, para você ganhar a capacidade de raciocinar e procurar outra alternativa, você acaba sofrendo muito. E aí, Peter, a gente vê que não é só uma dependência do município, do poder público, das pessoas, dos comerciantes também, né? Tem uma coisa que eu costumo falar, assim, né, Guilherme, que a crise é muito democrática e politicamente correta. Ela não tem preconceito. Então, assim, quando ela acontece, ela pega a todos. E isso é algo que, às vezes, a gente, como ser humano, a gente esquece. Nós somos passíveis de enfrentar crises, sejam como essas que a gente está vivendo aqui no Estado, ou, enfim, ligadas à saúde, qualquer outra coisa. E um ponto importante dentro desse processo é exatamente o que o Aridelmo estava colocando, né? A gente quebrar um pouco essa coisa da linearidade, né? Porque a vida não é muito linear, né? A gente tenta controlar, mas na verdade a gente não tem esse controle remoto. O que eu já falei aqui em outros programas é muito assim, a gente consegue controlar não o que acontece, mas a percepção do que acontece com a gente. E esse é um ponto importante para a gente discutir também. A pergunta que eu faço agora, nesse momento, é como se reerguer, né? E eu vou deixar essa resposta de vocês para o próximo bloco, a gente vai fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta, até já.